como escolher o corte de cabelo ideal através do visagismo. Essa é uma questão que dá pano para manga, porque quando a gente fala de visagismo, a primeira coisa que perguntam, falam, e qual é o corte que combina comigo? E qual que é a minha franja, né? E qual que é o meu cabelo? É muito comum. Só que quando a gente fala de visagismo para corte de cabelo, não é só olhar, por exemplo, eu olhar para você e falar, o corte tal, é o corte X, é o corte Y, não é assim que funciona. Por quê? Quando a gente fala de uma análise visagista para o corte de cabelo, tem várias questões que precisam ser analisadas. No visagismo, a gente trabalha várias questões, então eu preciso analisar as linhas faciais, a textura desse cabelo, os traços que você possui no seu rosto, que são mais evidentes, que não, qual é o seu estilo pessoal, a mensagem que você quer passar, porque através de um corte de cabelo, a gente passa uma mensagem, a gente transmite muita informação. Então não é só o combinar ou não combinar. Através do visagismo, eu posso harmonizar uma imagem, então eu posso suavizar, por exemplo, uma linha facial, como também eu posso evidenciar, eu posso marcar mais essa linha facial. Então depende muito do objetivo que você quer com esse corte de cabelo. Então quais são as suas características físicas, o que você tem de característica pessoal, né? Qual é a sua maneira de levar a vida em termos de é uma pessoa mais extrovertida, é uma pessoa mais introvertida? Tudo isso faz diferença sim na escolha do corte de cabelo. Tudo isso faz diferença sim na escolha do corte de cabelo. Além disso também, quando a gente fala das linhas, né? Eu tenho linhas faciais e eu tenho as linhas do corte de cabelo, porque o corte de cabelo, ele possui linhas na sua criação mesmo. E através dessas linhas no momento da criação, eu construo uma silhueta de corte. E essa silhueta vai trazer uma imagem de acordo com o seu formato de rosto, de acordo com as suas linhas faciais. Então, o que acontece, né? Quando a gente fala de escolha do corte de cabelo ideal, o pessoal cria bastante coisa e acha que é num passe de mágica ao mesmo tempo vai se resolver. E não é bem assim que funciona, porque você está fazendo uma criação de imagem, né? Uma percepção visual. E as linhas, elas nos ajudam muito nessa criação. Quando eu falo de corte de cabelo, eu preciso analisar se você possui as linhas principais, assim posso dizer, que são as linhas retas. Então, quando eu tenho linha tanto vertical quanto horizontal, eu já possuo visualmente uma certa estabilidade nesta área. Eu não estou falando estabilidade na imagem toda, tá? Mas na área em que eu tenho essa linha. E através daí eu posso disfarçar, então eu quero diminuir, por exemplo, ou eu posso até diminuir a questão da força, porque a linha reta ela me traz sim uma sensação de força. Ou eu posso evidenciar, eu tenho força nessa linha e eu quero evidenciar essa linha. Nós temos também as linhas curvas. As linhas curvas, elas trazem muita suavidade para a imagem, né? Traz uma delicadeza para a imagem. Tanto se você possui essa linha no rosto, como também se eu trago esta linha num corte de cabelo. Então, se eu tenho uma linha curva no meu corte de cabelo, eu estou trazendo delicadeza para aquela imagem, estou deixando aquela imagem um pouco mais suave. Nós temos também as linhas inclinadas, tanto nas faciais, que me trazem aí uma sensação de dinamismo,
trazem uma sensação de modernidade, como também nós temos as linhas inclinadas no corte de cabelo. E nós temos também as linhas mistas, que é quando eu tenho 1, 2, 3 linhas numa face, por exemplo, ou na construção de um corte, eu posso sim fazer esse mix de linhas. Então, quando eu trago isso aqui para vocês, eu tô querendo mostrar que dentro do visagismo, né, quando eu aplico o visagismo para fazer a criação de um corte de cabelo, eu tenho muitas linhas para criar. Eu tenho linhas faciais para serem observadas e eu tenho linhas do meu corte para criar e para fazer essa imagem bem estruturada. Para fazer tudo isso, alguns pontos também faciais precisam ser analisados. Por exemplo, a área do maxilar, se esse maxilar ele é mais suavizado, é mais arredondado, ou se esse maxilar ele é mais anguloso. Se eu tenho um maxilar anguloso e eu quero suavizar, né? Essa é uma questão que aparece bastante quando a gente está fazendo uma consultoria visagista para corte de cabelo, ou se eu tenho já um maxilar suavizado e eu quero apenas manter, eu não quero mexer, eu quero deixar do jeito que tá. Isso é um ponto. Outra área que a gente observa bastante é a questão da linha do nariz, porque o nariz ele pode sim ser disfarçado através de um corte. É quando eu trabalho proporções. Então, eu penso na minha cliente de perfil e essa linha do nariz eu posso trazer proporção para a área da nuca, aonde quando ela está sendo vista de perfil, eu equilibro o nariz com a nuca. Gente, isso é possível e dá resultado, né? Se a minha cliente também tem uma linha do nariz muito reta, por exemplo, e eu não quero trazer mais linha reta para essa face e assim por diante. Quando nós falamos de corte de cabelo, a gente tem que pensar também na hairline. A hairline é uma linha muito significativa, que é essa área aqui da frontal do nosso cabelo, e ela manda muito no corte de cabelo. A hairline a gente pode ter linha reta, linha curva, linha diagonal, linha mista. Eu posso ter uma hairline irregular. Então, ela também precisa ser analisada. Além de tudo isso, a gente tem que pensar na questão pessoal, né? Qual é o gosto pessoal de quem vai utilizar esse corte? Não tem como, não adianta eu fazer toda essa análise de linha, eu fazer medição ou não dessa face, eu ter uma conversa, né, maravilhosa e depois eu não respeitar o gosto pessoal dessa pessoa de quem eu tô aí fazendo a criação desse corte. O seu estilo pessoal manda bastante nessa escolha de corte de cabelo. Não adianta fazer toda essa análise e não levar isso em consideração. Então, se você gosta de cabelos longos, se você gosta de cabelos curtos, se você gosta de cabelos médios. E outro detalhe super importante é a questão da rotina. Então, como é essa rotina? É uma pessoa que tem uma rotina capilar calma, que faz tudo certinho, que gosta de fazer tudo passo a passo, gosta de cabelos elaborados, então eu vou criar um perfil de corte. Agora não, se é uma pessoa que tem a vida corrida, é super agitada, não tem tempo de ficar mexendo no cabelo, de ficar, né, de ficar fazendo babyliss ou fazer manutenção, enfim, todo dia, ficar passando muito produto. Então, ela não pode ter muita manutenção nesse caso. Aí, neste caso, eu preciso fazer a criação de algo mais prático. Então, é importante aí analisar todos esses detalhes para fazer mesmo a escolha de um corte ideal. Pensando aí em tudo que a gente falou nesse vídeo,
O visagismo ele pode e ele ajuda sim na escolha do corte, isso é fato, porém eu preciso fazer uma boa análise em vários pontos. Então não tem receita de bolo pronta, é análise, é entender o máximo essa pessoa com quem você está fazendo a criação do corte de cabelo, para depois trazer a proposta do corte ideal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Visita o site nelmafaleiro.com.br. Se inscreva aqui no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!